Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o visto que nós estamos utilizando para fazer essa mudança para os Estados Unidos. Eu tenho recebido muitas perguntas no meu Instagram a respeito disso, que nós estamos fazendo. As pessoas ficam muito curiosas, especialmente pessoas que moram no Canadá, têm o desejo de morar nos Estados Unidos, mas não sabem muito bem por onde começar. Então hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre os requisitos desse visto, sobre como nós conseguimos atender os requisitos e qual que vai ser mais ou menos aí a logística do processo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, não deixe de me seguir lá no Instagram também. Vocês têm me ajudado muito, dando ideias de vídeos aqui pro canal. Tem sido uma troca incrível. Preciso desse feedback de vocês, senão eu não sei se o conteúdo que eu tô trazendo é de fato interessante e de fato está ajudando vocês, tá bom? Então eu vou bem direto ao ponto, que eu não vou ficar fazendo muito suspense sobre a nossa estratégia não, tá? Em 2022, nós tivemos toda aquela bagunça aqui no Canadá com relação ao Freedom Convoy, que foi o protesto dos caminhoneiros, que o governo retalhou, teve uma mega briga e a galera foi presa por protestar, teve conta bancária congelada, enfim, aquele episódio ali mais ou menos no finalzinho, né, da pandemia, abalou de fato as estruturas do país. Muita gente que já estava insatisfeita com o Canadá foi embora, muita gente voltou para o próprio país, muita gente que eu acho que já estava carregando ali o peso, né, do confinamento, do isolamento da pandemia, ali no meio daquela bagunça, acabou tomando decisões drásticas, né, sobre o próprio futuro, e eu fui uma dessas pessoas. Eu já estava com vontade de ir embora do Canadá há alguns anos. Aquilo foi em 2022, eu acho que eu estava com vontade de ir embora desde 2019. 2019 foi o primeiro ano em que eu ensaiei uma vida dupla e aluguei um apartamento em São Paulo para ficar nessa ponte aérea longuíssima, né? Porque não dá nem para chamar de ponte aérea. Eu passava 20, 30 horas dentro de um aeroporto. E eu ficava entre Canadá e Brasil e São Paulo, né, a cada 2 meses. Então eu vinha pro Canadá, ia para São Paulo, vinha pro Canadá, ia para São Paulo. Eu tinha empresa nos 2 países, então foi o primeiro ano em que eu ensaiei esse retorno pro Brasil. Em 2020, comecinho de 2020, a gente teve o boom do micróbio e eu precisei voltar para o Canadá, porque afinal de contas eu tinha marido, cachorro, empresa, tudo aqui. Voltei para o Canadá, a gente acabou fechando a empresa de São Paulo, depois eu fechei a empresa do Canadá também, por conta da pandemia. Para quem não sabe, as minhas empresas eram voltadas para essa área de educação internacional, né, intercâmbio, e durante aquela fase eu decidi que eu não venderia curso para ninguém, porque eu não me sentia confortável. Eu não me sentia confortável em vender uma ilusão, porque a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer, né, de quais instituições iam sobreviver a tudo aquilo, e eu decidi que eu optei, né, por não dar prosseguimento nas atividades. Com aquilo eu fiquei mais dentro de casa, a gente acabou mudando para uma outra cidade, nós morávamos no interior não, nós morávamos em Downtown Vancouver, fomos para o interior para ter mais espaço, já que os dois iam ficar o tempo todo dentro de casa, mas aquele desejo de ir embora permaneceu. Então eu já tinha, né, esse desejo de ir embora do Canadá, mas o meu marido não. Meu marido gosta muito daqui, meu marido tem uma boa carreira aqui, né, ele é bem estabelecido profissionalmente aqui. Então a gente vive dividido, né, tentando fazer um pouco da vontade dos dois durante todos esses anos. Em 2022, depois do Freedom Convoy, que pra mim, tá gente, pra mim aquilo ali, assim, foi o atestado de decadência do Canadá. Aquilo ali pra mim, como advogada, como profissional, que entende do direito internacional, que entende dos direitos humanos, que entende do direito canadense também, em determinados aspectos, né? Não sou formada no Canadá, mas estudo muito a lei do Canadá, fiz formação em direito de imigração aqui no Canadá. Aquilo ali pra mim, assim, eu não acreditei no que eu estava vendo, sabe? Eu não acreditei. E eu que já estava desgostosa com o país por outros motivos, aumento da violência, liberação de drogas, naquela época a gente nem falava ainda de agenda woke, a gente só via a decadência realmente econômica, né, do país, a administração
educação péssima, corrupção, notícia de corrupção para todo lado, coisas que a gente não ouvia falar naquela magnitude antes do governo atual. Então, em 2015, eu cheguei aqui em 2015, eu cheguei no Canadá antes de Justin Trudeau. Então, assim, a decadência do país foi muito rápida dentro do mandato dele, e eu acho que a pandemia, ela potencializou tudo isso. Então, quem já estava desgostoso com o país começou a procurar alternativas. Eu fui uma dessas pessoas. Eu já queria engravidar e foi nesse momento que nós começamos a buscar alternativas para morar nos Estados Unidos. A gente sabia de ouvir falar, né, porque eu fiz o curso de imigração, mas nunca tinha me aprofundado no processo em si, sobre um acordo entre Estados Unidos, Canadá e México, que permitiria que cidadãos desses países, né, transitassem ali no mercado de trabalho de uma maneira mais fácil. E em abril de 2022, o meu marido começou a busca por emprego. Como que ele fez isso? Sites de empregos, pessoal. Foi, assim, sites de investidores anjos, sites de startups, os sites das próprias empresas. Então ele entrou nas empresas que eram referência para a área dele e começou a mandar currículo pelo site das empresas. O próprio Indeed americano, que é um site que a gente usa aqui também no Canadá, nos Estados Unidos também é muito comum, e ele achou muita oportunidade de entrevista, né? Ele fez muitas entrevistas através do Indeed. LinkedIn também começou a fazer ali um networking, né? Entrar em contato com recrutadores, com pessoas da área dele nos Estados Unidos, e ali ele começou um processo de busca pela oportunidade de trabalho. Porque o visto TN, que é o visto que nós vamos utilizar para morar nos Estados Unidos, que é o visto vinculado a esse acordo de negócios, né? Um tratado, um acordo internacional de negócios realizado entre esses países, os países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México. Então, para você entrar por esse acordo, você precisa ter uma oferta de trabalho. Você pode entrar talvez numa outra categoria de business visitor. Eu não tenho como entrar em todas as categorias, gente, porque é um acordo gigantesco, tá? É bem grande, tem bastante detalhe. Para cada categoria vai ter um detalhe específico. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação jurídica, não estou recomendando que você faça nada na sua vida, estou compartilhando com vocês o nosso processo, tá bom? Então, ali, ele começou a busca por emprego. De abril até outubro, que foi quando ele de fato conseguiu a oferta de trabalho, foram quase 40 entrevistas. Demorou para ele conseguir a primeira entrevista. Ele começou a busca em abril. Eu diria que ele fez as primeiras entrevistas por volta de junho, tá? A partir de junho ele começou de fato a entrar no ritmo de entrevistas e mais entrevistas. Ele fez muitas entrevistas e barrou na questão do visto, porque a empresa queria que ele fosse, mas também não queria nem saber de visto. Não, você que se vire só se você tiver já autorizado a trabalhar aqui que a gente vai contratar. Então não teve nenhuma conversa. Outro ponto que no nosso caso, e aí foi bem específico, dificultou um pouco essa obtenção do emprego, é que nós queríamos um trabalho 100% remoto. Uma, porque eu já estava planejando ir para o Brasil, engravidar, fazer meu tratamento no Brasil, ter o bebê no Brasil. Eu queria estar no Brasil, eu não queria mais ficar no Canadá. Ele, né, queria ir junto comigo, então não dava pra gente ter filho separado. Então, além de ser um trabalho nos Estados Unidos, nós queríamos muito que fosse um trabalho 100% remoto. E aqui no Canadá, gente, não é comum você ter trabalhos 100% remotos fora do Canadá. O Canadá tem uma preocupação muito grande com a questão da residência fiscal. Ele tem uma preocupação muito grande de que você vá, de fato, pagar o imposto aqui. Então, a grande maioria das empresas, para não sofrer sanções ou não entrar em questões de direito do trabalho internacional, elas optam, as empresas aqui no Canadá, tá? Elas optam por ter o funcionário dentro do Canadá. Até porque muitas não têm, né? Nem a estrutura jurídica necessária com profissionais ou consultorias para ajudar nessa fase, nessa parte de contratação de profissionais estrangeiros, de profissionais fora do Canadá. Então, como o Canadá ele tem essa preocupação de reter a força de trabalho, já que é um país muito menor, é um país com menos profissionais qualificados,
qualificados, é um país com uma alta demanda que a oferta de mão de obra não acompanha, e é um país que tem dificuldade de reter os grandes profissionais, os grandes cérebros. Por quê? Porque a pessoa, quando ela chega num certo patamar de salário no Canadá, ela não consegue ficar, ela não vê sentido em ficar. Então é por isso que até hoje o Canadá perde muita mão de obra para os Estados Unidos. Os impostos aqui no Canadá são altíssimos, a gente sabe que não acompanham o custo de vida, e a pessoa que está ali acima de 150 mil anos, a não ser que ela tenha motivos muito grandes para ficar, é muito comum você ver essa galera indo embora, tá? Então o Canadá tem essa deficiência, né, de reter os grandes talentos, porque a estrutura do país é feita para que os grandes talentos não prosperem, não cresçam, não conquistem as coisas aqui, não consigam, né, crescer na vida, se eles forem grandes talentos que estão empregados. Se você tem o seu próprio negócio, se você tem a sua própria empresa no Canadá, é mais fácil de você conseguir incentivos fiscais, você conseguir driblar essa questão do imposto, apesar de, aí pensando do ponto de vista tributário internacional, ainda assim não ser uma boa escolha, tá? Então, eu vou falar, agora parênteses aqui, porque vou falar como advogada. Do ponto de vista tributário internacional, não faz o menor sentido, né, você escolher empreender no Canadá, quando você pode empreender em tantos outros lugares melhores do ponto de vista fiscal tributário, né? Então, enfim, é aquilo que eu falei, a pessoa para ficar, a pessoa que ganha bem no Canadá e ela fica aqui, eu falo ganha bem, pessoal, é 150, 200, 250 mil dólares de salário por ano. Eu sei que parece absurdo, mas um bom profissional qualificado aqui na América do Norte, ele ganha isso. Um médico, por exemplo, vai ganhar facilmente 250 mil por ano. Um dentista vai ganhar facilmente 200 mil por ano. Um CEO, um presidente, um alto executivo, um diretor, ele vai ganhar seus 180, seus 200 mil por ano, tá? Então, essa pessoa, tendo a possibilidade de ir para outros países, ir para um país tão próximo, com uma gama de oportunidades tão gigantesca e muito mais incentivo fiscal do que o Canadá, a pessoa só vai ficar no Canadá se realmente ela tiver um apego emocional, eu diria, tá? Porque se você pensar e fizer conta, você vê que não vale a pena. E esse é um movimento que a gente vê acontecer muito antes de Freedom Convoy, tá? Isso é um movimento que acontece desde sempre, né? A gente sempre percebia que as pessoas cresciam. Quando chegavam num certo patamar, vazavam, iam para os Estados Unidos. Muitas pessoas que chegaram aqui na mesma época que nós já não estão mais no Canadá, estão nos Estados Unidos. Nós temos contato com elas e o pensamento é o mesmo, né? Então, se você começa a ganhar dinheiro, você começa a ver retorno do investimento que você fez em você, na sua educação, na sua carreira, você faz conta e percebe que o Canadá não vale a pena. Então, foi ali que ele começou a fazer as entrevistas. A gente tinha todas essas questões no nosso planejamento. A gente queria que fosse um trabalho 100% remoto para poder ter filho no Brasil e de lá vir para os Estados Unidos. A vida aconteceu de uma outra maneira, acabou não dando certo todo esse projeto, porque no meio da gravidez eu recebi a convocação para a cidadania canadense e aí eu tive que vir para o Canadá. Nesse meio termo a gente já estava passando dificuldade na Casa do Brasil, porque precisou de reforma, enfim, tem vídeo aqui no canal sobre isso. E nós voltamos ao Canadá antes do prazo que a gente já havia programado. Então, nós precisamos dar uma reformulada nesse projeto, até porque o bebê veio, né? A gente teve a nossa filha, e se você tem filho, você sabe que o começo aí da vida do bebê é uma loucura e você precisa de muitos ajustes, enfim, aquela coisa toda. Porém, a gente já tinha um plano muito bem delimitado, né? A gente já sabia que a nossa volta para o Canadá seria temporária, que nós não ficaríamos aqui por muito tempo, pois já tínhamos esse projeto de Estados Unidos. O meu marido conseguiu o trabalho 100% remoto. Por essa empresa que ele trabalha, ele hoje poderia morar em qualquer lugar do mundo, que a empresa permite isso. E eu acho que esse é o ponto, assim, que foi crucial, sabe? Porque a gente não só pode escolher onde a gente vai morar, a gente pode fazer um planejamento tributário relacionado a isso. Então a gente pode escolher um lugar onde a gente vai ter muita vantagem fiscal, onde a gente vai pagar menos imposto de renda e vamos
ter mais dinheiro na mão, a gente pode escolher um lugar não muito badalado, a gente pode escolher uma cidade pequena, a gente não depende de grandes centros, a gente não depende de trânsito, de centros financeiros, a gente pode simplesmente escolher para onde a gente vai, a qualquer minuto, né? Então, essa liberdade, você alcançar essa liberdade dentro da sua carreira é incrível. E aí ele conseguiu esse trabalho. Na própria entrevista já foi deixado muito claro que o objetivo era ir para os Estados Unidos, tanto que a empresa mesmo, partiu da própria empresa, né? Ele não precisou nem pedir, a própria empresa já falou na entrevista, olha, se você quiser vir para os Estados Unidos pelo NAFTA, a gente emite a carta de trabalho e você só pega o visto na fronteira e pode morar nos Estados Unidos por 3 anos, renováveis por quanto tempo você quiser. Então, o visto de trabalho do NAFTA, que é esse acordo entre esses países, ele facilita a entrada do cidadão canadense porque você não precisa aplicar o visto e ficar esperando, ficar naquele limbo. Se você já aplicou um visto para o Canadá, um visto de estudante, um visto de trabalho, um visto de residência permanente, você sabe que a gente entra num limbo gigantesco. Você fica aquele tempo todo esperando uma resposta, sua vida não vai nem para frente nem para trás, você não sabe se vende a casa, se aluga, se vende tudo, se leva tudo. E o NAFTA, ele tira, né, todo esse peso da imigração. A gente pode simplesmente pegar a carta de emprego e ir aqui na fronteira, a gente mora 20 minutos da fronteira, vai aqui na fronteira, mostra para o oficial, temos que levar os documentos que comprovam que ele tem condições de atender essa vaga de trabalho. Então, quais são esses documentos? Currículo detalhado, os documentos educacionais mostrando a formação, pós-graduações que ele tenha feito, certificações que ele tenha. No site do NAFTA, você vai ver que existe uma lista de empregos, de profissões e qual é a qualificação que aquela profissão precisa ter. Estou com essa lista aberta aqui e eu vou falar algumas profissões para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, contador. O contador, ele precisa de um bacharel ou de um CPA, CA, CGA, CMA, que provavelmente são certificações para contabilidade. O arquiteto, ele precisa de um bacharel ou de uma licença provincial para ser arquiteto. Por que ou, né? No Brasil, geralmente é e, porque você precisa ter o bacharel mais a licença. Aqui no Canadá, não necessariamente, porque você pode, por exemplo, ter feito um curso X numa área X e você ter uma licença Y, né? Então, não necessariamente o que você formou é exatamente igual à licença que tem, a experiência que você tem. Então, a lista de profissões, ela te ajuda a entender quais são os requisitos para a sua área. Tem também para advogado, tá? Advogado, ele precisa de um LLB, um JD, um LLM, um BCL ou um degree de 5 years, de 5 anos, né? Ou uma membership num Provincial Bar, que seria a OAB. Então você precisa ter todas as suas credenciais, tá? Dani, advogado consegue aplicar para esse visto? Consegue, gente. Consegue sim. Uma coisa que eu achei muito interessante, que assim, isso me faz querer mudar para ontem, tá? Para ontem. É que eu, com o meu currículo, com a minha formação, com as minhas pós-graduações, eu consegui dar match com várias vagas de trabalho nos Estados Unidos. Por quê? Tem muita firma de advocacia que contrata advogado brasileiro para lidar com essas questões internacionais. Eu sou advogada de direito internacional, então eu estou apta a trabalhar nessa parte de contratos, direito do trabalho internacional, direito tributário, além da pós-graduação em direito internacional, tem a pós-graduação em direito tributário, então consigo fazer esse link. E pelo meu perfil, eu me qualificaria para diversas vagas ali. Isso que eu ainda não tenho a formação em direito de imigração dos Estados Unidos, que é uma coisa que eu pretendo fazer quando eu chegar lá. O visto TN, ele não permite que os acompanhantes trabalhem nos Estados Unidos. Então, só quem vai trabalhar é aquele que tem a oferta de trabalho. Os acompanhantes vão com visto de acompanhante, um visto chamado TD, que é o TD, e você não pode trabalhar se você está acompanhando um TN Visa Holder, né, que é o que de fato tem a oferta de trabalho. Porém, você pode estudar. Então, como a minha filha ainda é muito pequena e eu fico com ela o dia inteiro, eu não pretendo colocar ela em creche nem nada agora, a nossa ideia de ir agora é aproveitar essa fase que eu estou mais em casa, né, que eu estou com
minha agenda de trabalho fechada para que eu continue estudando. Então, eu pretendo sim fazer a validação da minha credencial de advogada nos Estados Unidos e estudar também, né, tirar lá o diploma em Immigration Law para depois poder trabalhar nos escritórios de lá. Então, você que é advogado, que mora no Canadá, que tá fazendo Uber, que tá trabalhando de customer service, que tá trabalhando de garçonete, porque a gente sabe que é muito disso que acontece com os profissionais da nossa área aqui no Canadá, né? O que mais você vai encontrar aqui é profissional altamente qualificado trabalhando de Uber, trabalhando em supermercado, trabalhando em verduraria, trabalhando em farmácia. Por quê? Porque é dificílimo você conseguir validar a sua credencial no Canadá. E esse é um dos pontos também que faz as pessoas irem embora daqui, tá? Já nos Estados Unidos você consegue tranquilamente, se você fazendo as escolhas certas, né, focando a sua carreira pro lado certo, mesmo sendo advogado, você consegue sim uma oferta de trabalho, tá? E eu sou prova disso porque eu recebi um monte de oferta lá de matches, né, que eu poderia me qualificar. E conversei com algumas pessoas também que me incentivaram, inclusive, a aplicar para os trabalhos, mas não é uma coisa que eu vou fazer agora. Eu não pretendo ir trabalhando, né, porque eu quero tirar ainda mais esses próximos anos para estudar. Mas só aqui, né, fazendo esse parênteses. Cadê outras opções aqui, ó? Design de interiores, gerente de hotel, graphic designer. Se você é graphic designer, você precisa ter um bacharel ou um diploma de um diploma de pós-ensino secundário, né? Então, para o Brasil seria o tecnólogo. Tecnólogo pode ser um diploma, pode ser um certificado e 3 anos de experiência. Se você provar que você tem 3 anos de experiência em graphic designer, é isso mesmo? Peraí. Se você provar que você tem 3 anos de experiência em graphic designer e tem ali um diploma, um certificado ou um bacharel, e obviamente se tiver oferta de trabalho lá, você pode aplicar pelo NAFTA também, tá? Gente, a lista é gigantesca. Gigantesca, eu vou deixar o link dela no comentário pinado aqui nesse vídeo. E aí vocês conseguem ver. Ó, o veterinário já é mais complicado. Ele precisa de um DVM, de um DMV, or a Doctor in Veterinaria. É porque aqui o veterinário, ele é nível de doutorado. Para você se tornar, olha que loucura, para você se tornar veterinário aqui no Canadá, na América do Norte no geral, você precisa de um nível de doutorado, tá? Então, você precisa ou do doutorado ou da licença provincial. Então, precisaria ter isso aí, tá? E a licença, gente, é para atuar lá, tá? Dani, mas eu sou advogado, como que eu vou tirar a licença para atuar lá se eu não moro lá? Não tem problema, você pode aplicar pelo bar, por exemplo, da Califórnia, o bar de Nova York. Você pode primeiro fazer um LLM. Aí, gente, muitas questões que a gente precisa falar em outros vídeos, tá bom? Mas é possível você montar uma estratégia, não vai ser amanhã, né? Lembrem, eu nunca falo com ninguém que quer fazer as coisas amanhã. Eu acredito em planejamento, eu acredito em preparação, e assim como eu me preparei para morar no Canadá, eu também me preparei para morar nos Estados Unidos. Meu projeto começou em 2022, nós estamos em 2024. Só que meu marido conseguir a oferta de trabalho foram mais de 40 entrevistas. Então, assim, não é um negocinho, vou morar nos Estados Unidos. Vou. Não é assim, amor. Não é bagunçado. E assim, a lista é gigante, tá? No link que eu vou deixar aqui pra vocês vão encontrar. Também traz outras informações sobre como funciona a aplicação, né, desse visto na borda. Lembrando que o cidadão canadense, ele não precisa aplicar o visto no consulado. Ele pode pegar simplesmente a documentação dele, ir até a fronteira mais próxima ali e aplicar lá. Oficial de imigração de lá, tá? Toda fronteira terrestre, pessoal, tem um office. Você entra ali e tem um balcão de informações que os oficiais te atendem, e é nesse balcão que você vai falar, olha, eu vim aqui aplicar para um TN Visa, aqui meus documentos. Ele vai receber seus documentos, ele vai ver a carta de emprego, vai ver se a sua empresa de fato existe, vai fazer as pesquisas dele ali no computador, vai ver os seus documentos que comprovam que você é qualificado para atender aquele emprego e vai muito provavelmente te fazer uma pequena entrevista, te perguntar ali o que você trabalha. Ele vai te perguntar tudo que já está nos documentos. Se você pensa em imigrar, você precisa começar a entender que é padrão de oficial de imigração perguntar o que ele já sabe, tá? Ele não tá tirando a pergunta fazendo aquela pergunta porque ele é besta. Ele tá fazendo aquela pergunta porque ele quer te pegar na mentira. Ele é treinado para te pegar na mentira. Então, vá preparado para responder coisas óbvias, né? Ele vai te perguntar
quantos anos você trabalha nessa área, quais os lugares que você já trabalhou, o que você faz, e você vai precisar explicar de uma forma objetiva, direta, clara sobre isso. Então assim, já vê aí que o inglês é um ponto essencial, né? Não adianta você querer aplicar um visto desse se você fala sorry, você mal sabe falar o idioma, tá bom? O TN é um visto que ele tem duração de 3 anos, até 3 anos, então dependendo de como você for nessa entrevista, dependendo de quão consistente é a sua aplicação de trabalho, o oficial de imigração vai decidir o tempo de visto que ele vai te dar. Dani, mas o visto não é de 3 anos, ele não pode me dar 1 ano? Pode. Gente, ele é oficial de imigração. Ele tem o dever de proteger o país dele. Ele tem o dever de proteger a borda dele. Se ele achar que você tá mentindo, se ele achar que você tá tentando desvirtuar a finalidade do seu visto, ele pode te negar e mesmo você com oferta de emprego não entrar, tá? Então, você tem que estar muito ciente de como você vai responder as perguntas e do que de fato você quer. Exemplo do que é desvirtuar um visto. Você tá aplicando o TN, mas a sua vontade, na verdade, é ter um green card. Não, eu quero ter o green card, eu só tô aplicando esse TN aí pra eu chegar lá e aplicar um green card. Ou meu marido, que vai ter o TN, porque ele tá indo com oferta de emprego, ele chega lá na fronteira e fala que a vontade dele é fazer um mestrado. Peraí, mas tá aplicando um visto de trabalho temporário e sua vontade de fazer um mestrado? Seu objetivo aqui no país é fazer um mestrado? Entende? Então, assim, eu falo isso porque parece besteira, mas na hora do nervosismo as pessoas fazem. Eu já fui muitas vezes com clientes na fronteira, passar por entrevista e acompanhar o processo de visto na fronteira, tá? Aqui do Canadá e dos Estados Unidos também. Eu sei como é, porque na hora que o oficial de imigração fala grosso, a pessoa fica desesperada. Então, estou dizendo que você precisa se preparar para esse dia e tá muito certo do que você vai fazer. É um visto com duração de até 3 anos, você pode renovar ele quantas vezes você quiser, você pode sair e entrar de novo e aplicar na fronteira novamente, ou você pode, de dentro dos Estados Unidos, pedir uma extensão de visto e aguardar lá dentro. Os seus acompanhantes também podem fazer essa extensão, os seus acompanhantes vão ter o visto pelo mesmo tempo de duração do seu TN. Assim, é um processo muito claro, é um processo muito simples, é um processo muito fácil, desde que você seja um profissional realmente qualificado, com uma oferta de trabalho genuína e que você tenha condições de atender esses requisitos e colaborar com a sociedade e, claro, pagar imposto, muitos impostos, né? Dani, por que vocês escolheram esse caminho e não escolheram um green card? Isso é um ponto que eu quero deixar muito claro aqui, porque é uma pergunta que eu recebo todos os dias. Dani, você vai com o green card? Dani, você já vai com o green card? Vamos lá. Eu estudei e tenho estudado as opções de green card. Por quê? Porque eu gosto de saber todas as opções que eu tenho. Tá? Eu gosto de saber todas as opções, eu gosto de entender. Eu não gosto de contratar assessoria. Não gosto de contratar assessoria, eu gosto de sentar e fazer os meus processos. Eu gosto de saber quais são as opções que eu tenho, quais são os próximos passos que eu posso dar. O TN, ele é um visto de não imigrante. Isso significa que esse visto não me permite aplicar para um green card vinculado a ele, tá? Então, não existe green card vinculado a um TN Visa. Ponto número 1. Isso significa que se eu aplicar o TN e aplicar um green card ao mesmo tempo ou antes do TN, a probabilidade de dar problema é gigantesca. Então vamos supor que eu quisesse aplicar um green card agora. Quanto tempo leva para o green card sair? Se eu for aplicar para um EB2NW, que é o visto do momento, vai levar aí até 26 meses para sair. Sabemos que para algumas profissões costuma ser mais rápido, quando a pessoa tem oferta de trabalho costuma ser mais rápido, mas gente, eu trabalho com imigração há quase 10 anos, eu sei que a gente não pode confiar nesses prazos. Tá? 26 meses para eu continuar no Canadá não é uma opção para mim. Por quê? Eu quero estudar, eu quero validar minha credencial, eu quero fazer cursos na minha área, eu quero agilizar minha carreira enquanto a minha filha ainda é pequenininha. Quando ela for para a escola, eu quero estar pronta para ir para o mercado de trabalho extremamente qualificada. Então, assim, 2 anos esperando para começar não dá. Para mim não dá. Não tem condição. Por isso, eu não vi nenhum sentido em aplicar Green Card agora. Até porque também eu vejo o Green Card como uma residência permanente no Canadá, tá? Eu sei que se você tá no Brasil, você vai olhar para mim e falar: nossa, gente, que mulher arrogante. Ai, todo mundo querendo uma chance dessa e ela tem e não faz. Veja bem.
Eu entendo de imigração o suficiente para saber que uma decisão permanente sem conhecer o lugar geralmente é um tiro no pé. É um tiro no pé. Eu já vi o Plano Canadá de tanta gente dar errado que eu já passei pelo próprio Plano Canadá, que assim, eu sei que para tomar uma decisão tão definitiva, conhecer o país é importante. Então, assim, o TN para nós é uma maneira excelente da gente ir, morar, viver. Eu posso, por exemplo, morar 3 anos com TN, renovar o meu TN e pensar depois se eu quero aplicar o Green Card ou não. Dani, o que muda na sua vida o Green Card? Você não fica vinculado ao empregador, apesar que o TN, se você perder o emprego, você pode trocar de empregador. E considerando os Estados Unidos e a quantidade de empregos que tem lá para a área do meu marido, isso seria bem tranquilo de fazer, tá? Eu não gosto muito de visto que fica vinculado ao empregador, já falei isso outras vezes, mas quando a gente tem maneiras de mitigar esse problema, eu sou do risco. Eu corro risco se eu achar que vale a pena, tá? Eu quero usar o meu TN da maneira... o TN do meu marido, o meu TD, da maneira que de fato aquele visto foi designed for, né? Então ele foi desenhado para que nós tenhamos uma experiência de trabalho, de estudo nos Estados Unidos, e é isso que eu quero ter. Eu não tenho certeza de que eu quero aplicar a residência permanente nos Estados Unidos. Ser cidadã americana é uma coisa que eu já tenho certeza que eu não quero, por uma questão tributária, de planejamento sucessório, de planejamento de aposentadoria. Não vejo nenhum benefício em ser cidadão americano, a não ser que você de fato vá morrer nos Estados Unidos, vai querer ficar lá até você morrer, né? Eu ainda me vejo me aposentando no Brasil, eu tenho as minhas coisas no Brasil, eu tenho construído patrimônio no Brasil para isso. Então, entende que para mim é uma consequência? Eu não tô desesperada, tipo, que só vou se for com Green Card. Não, porque a gente teve essa opção da oferta de trabalho. Talvez, se eu olhasse para o nosso perfil e visse que não tinha condição nenhuma da gente conseguir oferta de trabalho, talvez eu pensaria no Green Card. E aí, não querendo ser advogada do diabo, mas já sendo, a pergunta que fica é, se você não tem condição de se qualificar para uma oferta de trabalho, por que você acha que você vai ter condição de se qualificar para um Green Card? A não ser que a sua oferta de trabalho seja uma oferta que exija dezenas de qualificações que você só vai conseguir tirar nos Estados Unidos, aí eu acho que isso sim é uma exceção, né? Exemplo, o dentista, o veterinário, ele precisa ter a licença para trabalhar lá. Se essa licença para trabalhar nos Estados Unidos exigir residência, já não funciona o TN para ele, né? Então aí eu entendo que vale a pena. Agora, eu estou falando de qualificação, né? Se você não tem qualificação e, portanto, você não vai conseguir um TN porque você não tem qualificação, porque você dificilmente vai conseguir um trabalho lá, não vejo sentido em você querer aplicar Green Card, entendeu? Porque o Green Card vai te exigir muito mais qualificação ainda. Então, assim, pra mim, a visão que eu tenho de imigração, e é a visão que eu tinha quando eu imigrei pro Canadá, eu vim com esse pensamento e, gente, 10 anos depois eu continuo com o mesmo pensamento, tá? Pra mim, residência permanente é uma consequência, não é a porta de entrada, ela é uma consequência da vida. Então pode ser que a gente vá pra lá que a gente nem goste, pode ser que a gente nem goste e continue a discussão, meu marido queira voltar pro Canadá e eu queira ir pro Brasil e a gente vai viver assim pro resto da vida porque separar não é uma opção nessa casa. Então assim, vamos ter a experiência, né? Não estou aplicando o Green Card porque não tenho interesse em aplicar residência permanente agora. Estou indo para ter uma experiência de estudo, meu marido está indo para ter uma experiência de trabalho, queremos conhecer os Estados Unidos, queremos viajar mais ainda pelos Estados Unidos, conhecemos muitas cidades, mas queremos conhecer mais, queremos saber como é viver ali. Eu tenho dezenas de críticas com relação ao que a gente vê dos Estados Unidos, então eu quero tirar prova disso, eu quero ver que eu estou errada com relação à minha visão, eu quero encontrar uma boa cidade para nós, eu quero me sentir em casa, que é uma coisa que eu não me sinto no Canadá. Eu quero saber que eu vou poder exercer a minha profissão, que é uma outra coisa que eu não consigo fazer no Canadá e que mesmo que eu validasse, não valeria a pena. Então assim, são tantas outras questões que vêm antes da residência permanente que pra gente não fez sentido pensar em Green Card agora.
tá? Então é realmente uma questão de escolha. O que mais? Eu acho que eu falei tudo pra vocês. Nós vamos com o TN. Meu marido tem oferta de trabalho nos Estados Unidos. Ele é da área de Data Analytics, então ele é analista de dados. A formação dele é engenharia da computação, tem um MBA para engenheiros, né? E tem também um diploma para a área de e-commerce. Ele já trabalha como analista de dados há quase 20 anos, então ele tem bastante experiência. E o inglês também é um nível bem legal. Ele trabalha inglês todos os dias, né? Há muito tempo, há quase 10 anos. E também já fez todas as proficiências. Ninguém pediu teste de inglês pra gente, tá? Nem pro TN, não tá na lista dos documentos que o TN pede, e nem pro Green Card também. Se a gente fosse aplicar Green Card, também nunca vi pedirem comprovação de inglês para esses processos para os Estados Unidos. Eu falei demais, o vídeo ficou gigante, talvez eu tenha que dividir, mas eu espero que vocês tenham gostado, que agora vocês tenham entendido um pouco melhor, né, da nossa estratégia. A gente não sabe se ela vai dar certo, a gente não sabe se a gente vai gostar, a gente não sabe de nada, gente. E essa é a graça da vida, né? A graça da vida é você viver, é você assumir os riscos, você ir atrás do que você quer, você estudar, né? Você buscar informação. O que diferencia a pessoa que tem sucesso nas coisas que faz da pessoa que não tem sucesso nas coisas que faz é a informação, né? A sua capacidade de buscar, reter e colocar em prática a informação que você armazenou aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu estou ansiosa pelos comentários. Se você tem esse objetivo também, deixa aqui embaixo pra mim. Eu quero saber. Vamos trocar informações. Se você tiver alguma dúvida do que eu falei aqui, manda aqui nos comentários também. É isso. Dependendo de como for o desenrolar aqui da discussão dos comentários, eu faço outros vídeos trazendo mais informações pra vocês. Um beijo, a gente se vê na próxima.